hoje, na virada de chave, eu recebi um grande amigo, gente, assim, é um verdadeiro artista que transita com maestria por várias áreas. E ele brilha em todas as áreas. Mas antes de eu chamar, claro que eu preciso agradecer meus patrocinadores de sempre, né, gente? Eu sempre falo que dá para fazer sozinho, mas de mão dada, ó, é muito melhor. Investe Smart XP, escritório de assessoria de investimento, que fica aqui, ó, Rio de Janeiro, com essa vista linda, mas tem filial em quase todo o Brasil. Quer investir seu dinheiro, gente, com segurança? Tá inseguro de onde você tá? É aqui. Eu e Léo, meu marido, a gente tá aqui com eles. Sacada, que me acompanha em todos os programas, me deixando linda. Olha aqui, gente, na boa. Olha isso. Muito, muito lindo, né? Sacada arrasa. E Clube Car Service, do meu querido amigo Fernando, que traz e leva meus convidados, a minha família. Gente, super indico e assino embaixo pro Clube Car Service. Bom, o meu convidado, que é meu amigo querido, começou a carreira como ator, mas foi na direção que ele se consolidou como um dos grandes nomes da televisão brasileira. Ele teve à frente de grandes produções, emocionando milhões de pessoas com seu olhar tão sensível e tão apurado para contar a história. Mas ele não se limita a uma coisa só, não, a uma arte. Ele é apaixonado por música, ele apresenta pelo Brasil inteiro o show que ele canta Frank Sinatra, que ele vai dar uma palhinha pra gente, que vocês vão ver. E como se não bastasse também, ele vem aqui contar uma novidade, que agora ele tá, ó, mergulhando no universo do agro. Vem muita coisa bacana aí, explorando um setor que movimenta muito o Brasil, né, gente? E acaba transformando vidas. Bora saber disso tudo? Quem será que eu vou conversar hoje? Meu amigo Fred Pairim. Seja muito bem-vindo. Ai, gente, que delícia! Gente, eu amo estar aqui no podcast. E quando eu estou entrevistando uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, é muito mais legal. Obrigada. Obrigado você pelo convite. E sempre que a gente se encontra, sai um papo legal. Isso é muito bom. E desde o nosso primeiro momento ali, na época na novela Salve Jorge. Foi, a gente se conheceu em Salve Jorge. E a gente acabou criando uma amizade muito grande. Isso é muito bacana. Então tá aqui é um motivo de muito orgulho para mim. Delícia, né, gente? A gente ficou muito amigo na época, mas coincidiu também de eu ter muita afinidade, muita sintonia com a esposa dele, a Sabrina, e ele com o Léo. Então não é uma amizade nossa, é uma amizade de casais. E aí é muito mais gostoso, né? Gente, há uns dias atrás eu estava na casa dele, eu e o Léo estavam na casa dele, a gente abriu uma live. Foram 20 minutos de papo, mas foi um sucesso. A live bombou de uma maneira, porque simplesmente a gente começou a falar das dores da vida do povo 50 a mais. E Fred está completando 50 anos, agora, mês que vem. E 50 anos, Fred, é um marco que traz muitas reflexões. O que mudou na sua visão de mundo e de propósito, agora chegando nessa fase da vida? Monique, eu acho que 50 é uma grande celebração, né? Não só por esse número, né? Porque é um número significativo na vida da gente, mas porque você, pelo menos comigo, eu comecei a me libertar de uma série de coisas, de questionamentos, de julgamentos. Eu comecei a pensar muito mais naquilo que verdadeiramente me movimenta, no que me faz feliz, nos meus projetos engavetados. E eu disse, agora eu cheguei num ponto que não vale mais a pena ficar ouvindo bobagem, não vale mais a pena ficar pensando, fulano vai achar o que desse projeto, Beltrano vai achar o que dessa ideia. Isso não me interessa mais. Me interessa hoje colocar tudo em andamento, me interessa hoje me aprimorar no que eu desejo. E eu acho que os 50 para mim, quando eu falo de celebração, é nesse sentido, porque eu estou encontrando um novo jeito de viver. Isso tem me deixado muito feliz. Aí, as pessoas falam muito que esse 50 mais é justamente esse momento de autoconhecimento, liberdade, de energia. Então, pelo que você falou, isso você concorda absolutamente? Eu concordo absolutamente, porque a gente passa boa parte da nossa juventude pensando o que a gente quer ser. A gente luta para chegar em determinados lugares que não necessariamente são os lugares que vão se definir como os lugares da nossa carreira durante a vida. Então são processos de experimentação, de medo, de incertezas. E a gente vai construindo a nossa vida nesse desejo de chegar a um lugar que você fale, poxa, agora encontrei alguma coisa que significa muito para mim, que me faz feliz dentro de alguma maneira. E a gente sabe que a maioria das pessoas passa a vida dentro de um trabalho, dentro de um processo de vida onde elas não são felizes. Isso é uma realidade. Então, quando eu olho para mim e penso que eu consegui, dentro daquilo que eu tracei,
me fazer profissionalmente naquele espaço que eu queria, alcançar os objetivos que eu queria, eu acho isso uma bênção imensa, entendeu? Então, eu falo, poxa, eu consegui chegar onde eu queria e eu nunca abri mão de nenhum projeto. E eu acredito que estar aqui aos 50 é um gás imenso para continuar fazendo mais coisas, entendeu? Gente, deixa eu só explicar uma coisa. O Fred começou como ator muito novinho. E ele tem uma história muito inspiradora, porque veio sozinho de Belo Horizonte, começou como ator. Foi uma jornada longa, com muita disciplina, comprometimento, para chegar hoje como um diretor artístico de novelas. Então, assim, por que a gente não vai contar essa história tão inspiradora hoje? Porque eu já tive a honra de conversar com ele lá atrás no meu canal. Verdade. Então, o que eu vou fazer? Você com certeza vai ter curiosidade para saber a história dele, porque não foi tão fácil como parece. Não foi tão fácil. Mas eu vou colocar na descrição do vídeo o link da nossa primeira entrevista. Eu acho que é muito bacana, porque a gente não precisa hoje repetir, já que eu já tenho isso tudo. Mas uma coisa que é bem bacana é que você está falando nessa coisa dos 50, que você para de julgar, que você agora quer fazer as coisas que realmente fazem sentido, que foram sonhos para você. Coincidentemente, chegando agora aos 50, o Fred sempre amou o Frank Sinatra, vai contar essa história pra gente. Você está fazendo shows viajando o Brasil, o Frank Sinatra, e agora você está nessa imersão no agro com 1 milhão de projetos. Então eu queria que você contasse um pouco dessa fase dos 50 aí, com tanta novidade. Eu continuo trabalhando na televisão, né? Eu tô trabalhando há 30 anos na TV. Na TV Globo, gente. Na TV Globo. Nas novelas da Globo. E é interessante, né, Monique? Porque esse meu trabalho me abriu muitos espaços profissionais. Uhum. E eu sempre fui muito curioso em relação a vários universos. Então, cada novela que eu dirigia, eu tinha que mergulhar num universo. E hoje eu comecei uma imersão através de um projeto que eu estou pensando e desenvolvendo, né, que tem a ver com o mundo agro. Então, eu tenho feito viagens pelo Brasil para entender como esse mundo incrível funciona. Quais são os protagonistas, quem são os grandes produtores, os pequenos produtores, como é que essa agricultura familiar acontece. E desculpa só te interromper, isso é tão bacana porque a gente não fala sobre isso. A gente não vive sem eles. Não. Porque é o teu prato de comida e, no entanto, não fala. Então, isso que você está fazendo para trazer para esse povo que está fora do murinho do agro. É essa a sua intenção? É a minha intenção e eu acho que reconhecer o valor disso dentro do nosso país. O agro é 1/3 do PIB do nosso país. Ele é o agronegócio, um dos pilares do nosso país. E eu acredito que um país que ainda precisa ser tão industrializado e precisa avançar tanto nisso, o agro é uma grande sustentação para que o nosso país possa continuar caminhando. Então, nessas minhas viagens, eu fui descobrindo e respeitando profundamente as pessoas envolvidas nesse segmento. E a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de preservação, a gente está falando de cuidados na produção de alimento, a gente está falando daquilo que chega na nossa casa para a gente comer. Então é muito precioso, né? Porque você pode falar de um móvel, isso aqui é agro também, ó. Você tem a madeira, a flor, tem a ver com agro, alguém plantou para chegar até a nossa casa. Então, assim, uma série de matérias-primas vem do agro para alimentar outras indústrias. Então, quando eu comecei a fazer as viagens e conversar com gente muito séria, porque é muito importante a gente ressaltar isso, né? A gente está falando de produtores e produtoras, grandes, médios e pequenos, que alimentam essa nação. Então isso para mim é um ponto de orgulho profundo, é o que eu tenho descoberto e conversado com pessoas muito sérias. Eu não imaginei o nível de tecnologia, Monique, envolvida hoje, quando você fala de uma plantação de soja, quando você vai num laboratório e vê bioinsumos sendo feitos através do estudo da terra daquela região. Então você pega aquela terra, aquilo vai para um laboratório, aquele laboratório estuda aquela terra profundamente e dali ela retira tudo de informação para criar um insumo natural, um bioinsumo. Parecido com aquela terra. Alimentado através de todas as informações genéticas daquela terra e você pulveriza essa plantação de uma maneira natural. Então tem muita gente legal produzindo comida no nosso país. E esse estudo todo que você está fazendo é para tudo, né? Para teledramaturgia. Ele é para tudo, ele é para teledramaturgia. Para jornalismo. Para jornalismo. E ele é também, né, um alimentador do nosso projeto. Né, de um projeto que a gente vai fazer junto. Gente, o Fred começou a se aproximar dessa coisa do agro, me apresentou mulheres incríveis, que eu estou completamente apaixonada, você não tem noção, da mulherada
por trás. À frente, não é nem por trás. Pô. É mulherada à frente. À frente. Isso que é desculpa, maravilhoso. Desculpa. Maravilhoso. E aí eu tô fazendo até umas lives, não sei se vocês estão vendo, um projeto que eu criei que chama Move Mulheres Unidas Vencem, que eu tô entrevistando essas mulheres. Realmente é um mundo fascinante. Fred está com alguns projetos, se Deus quiser a gente vai estar junto e eu agradeço por essa troca que a gente tem. Agora fala um pouquinho de Frank. Frank é uma paixão antiga, porque quando eu tinha 18 anos eu ouvi Sinatra pela primeira vez. Conta, eu gosto dessa história. Essa Você história é tava boa, onde? essa história eu vou falar para a câmera agora, para Tá. você que está aí nos acompanhando. Eu estava num carro, eu tinha 18 anos, e eu ouvi tocar no rádio. E eu perguntei, quem é esse cantor? E a pessoa me disse, esse é Frank Sinatra. Eu falei, caramba, Frank Sinatra? Eu não tinha ouvido ainda Frank Sinatra. E eu falei assim, alguém sabe que música é essa? Né? Porque eu amei aquela música. E eles me falaram, essa música é Let Me Try Again. Daquele dia em diante, eu nunca mais parei de ouvir Sinatra. E eu morava aqui no Rio, na Tijuca. E eu me lembro que na casa tinha uma coleção de corujas, de imagens de corujas, assim, que ficava numa estante no corredor. E eu, às vezes, sozinho no apartamento, eu tirava uma coruja daquela para ser microfone. Então, eu parava na frente daquela coruja e cantava o repertório inteiro. Então, e Sinatra foi ganhando um lugar. E eu me lembro quando eu estava dirigindo Linha Direta em 1999, eu falei, poxa, eu quero cantar esse repertório. E, de novo, entra uma coisa interessante, Monique, que eu acho que vale a gente pensar. Nem todo projeto a gente faz para o mundo. Tem projetos que você faz para você, né? Você tem o direito de realizar coisas para você, por você. E Sinatra nasceu desse pensamento. Por que eu não vou cantar Sinatra? O que eu preciso? Vou fazer minhas aulas de canto, vou me preparar. E eu me lembro que o primeiro show que eu fiz foi com violão e sax. Um show pequenininho, numa boate, tinha umas 80 pessoas. E meu último show... Eram 1000 pessoas na plateia, né? Você tem participado brilhantemente, Eu abro o show. abrindo o show. E, gente, toda vez eu falo, a Sabrina, a esposa dele, produz, né? Então eu sempre falo, Sabrina, pelo amor de Deus, meu lugar lá na frente. Porque, gente, eu não fico na coxinha. Eu apresento, eu venho desesperada Já pra frente. senta lá no Bato gargarejo. palma e choro, porque ali no final, fica até o final, que ele vai dar uma palhinha pra gente. Não vou dar agora, não. Agora não. Agora não, daqui a pouquinho. E eu acho que é isso, Monique. E a gente às vezes demora muito, né? Eu precisei chegar aos 50 para olhar para tudo que eu vivi e me fazer uma pergunta que era a seguinte: o que eu quero daqui para frente? De que maneira eu quero viver daqui para frente? Que coisas eu não quero mais na minha vida daqui para frente? Com quem eu não quero estar daqui para frente? O que eu não vou mais aceitar daqui para frente? Então, esse lugar dos 50 anos me trouxe esta força interna e este questionamento em relação a tudo isso. E eu estou profundamente nesse movimento. E o que te motiva a ficar querendo aprender cada vez mais e se reinventar? Porque pensa bem, ele está lá super confortável na profissão dele, dirigindo maravilhosamente bem. As suas novelas normalmente são sucesso. A última foi Família Tudo. Família Tudo, que eu fiz uma participação de uma médica no final e tudo, foi muito bacana. E o que te motiva a querer mais e mais e mais? Teoricamente, você não precisaria. Eu acho, Monique, que assim, todos nós, absolutamente todos nós, né? Apesar de muita gente se julgar e pensar que não é capaz, que não pode, que não deve, todos nós temos talentos, todos nós temos muitos sonhos, alguns ou muitos deles guardados, outros engavetados eternamente. Então eu brinco que eu quero deixar essa gaveta sempre limpa. Eu não tenho sonho guardado, todos os meus sonhos eu vou atrás para realizar. Olha, gente, isso é muito incrível. Entendeu? Eu brinco, eu falo assim, que se eu olhar para trás hoje, se eu falasse assim, pô, se minha vida acabasse hoje, eu não tenho nada que eu possa dizer assim, caramba, eu não fiz tal coisa. Todas as coisas que eu me propus ou que eu sonhei na minha vida, eu corri, me dediquei muito para realizar. E o que eu acho importante a gente pensar é que isso não é um privilégio meu, isso é um direito que todo mundo tem. Não tem segredo também, porque não é fácil. Muita gente acha que assim, poxa, é fácil, você tem uma situação, ou você está melhor nisso. Na verdade, esse caminho eu construí. Eu comecei a fazer um teatro com 9, essa história vocês vão ver depois, né, no outro vídeo. Sim, mas se assim, quiser falar, mas lá se vão, Monique, eu vou fazer 50 e eu tenho 41 anos de trabalho. Então, o que eu vivo hoje é o resultado de 41 anos de trabalho. Um trabalho difícil, árduo,
onde eu comecei como elenco de apoio, eu passo para ator, eu vou para Gente, ele direção, diretor-geral, diretor artístico. Ele vinha de Então, Belo Horizonte com 10, 11, 12 anos de ônibus sozinho. A mãe dele sozinho, eu colocava descia lá de com madrugada. autorizaçãozinha e ia embora. Eu descia de madrugada, então assim... Não foi fácil. Não foi fácil. E conforme você vai crescendo, isso é uma maravilha da vida também, a gente também não vai carregando essas dores com a gente debaixo do braço, né? Então os momentos de dificuldade, os momentos de sofrimento, as dores, eu deixei para trás também. Tem horas que se eu paro para pensar no que eu vivi, eu falo, caramba, eu passei por isso, caramba, eu vivi essa situação, mas isso para mim já foi. O meu olhar agora é para lá. Quais são os próximos projetos? É a minha alegria com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Isso para mim é deslumbrante. Eu te conheço, eu sei que você é assim mesmo. Em primeiro lugar, até o 10º. A Sabrina, Até o 10º. Vivi, Antônio E Manu. É três isso aí, filhos. meus 3 filhos amados. Os 50 anos, né, do homem, a gente voltando nesse assunto um pouquinho, os homens, assim, é claro que a gente vai tendo as mudanças físicas, a questão da energia, Sim. são várias mudanças. Claro. Né? A mulher sofre um pouco mais por causa da questão da menopausa, o homem tem a andropausa mais lá para frente, é diferente. O que você tem feito atualmente para manter essa energia, né? Porque você não malhava. Não. Enfim, conta um pouco, como é que você está se cuidando? Você tá envelhecendo. Estou envelhecendo. E tem filhos pequenos. Tenho filhos pequenos. Olha, eu tenho muita responsabilidade, eu preciso viver muito ainda. É isso. Mas eu acho, Monique, que assim, eu fui tomando consciência disso, né? Porque eu falo, caramba, Fred, você está aumentando de peso. Poxa, você está com menos resistência. E o trabalho, né, dentro de um processo de novela, ele é muito estressante. Porque ele tem uma carga horária que te arrebata e você tem muitas responsabilidades. Então, óbvio que quando você termina um projeto grande, você pagou um preço físico por esse processo. Você não passa incólume, fiz uma novela ou fiz um projeto grande aqui e eu saí do mesmo jeito que eu entrei. Você não sai. Eu falo que você envelheceu um pouco mais quando você termina um projeto grande porque é muita responsabilidade. E eu falei, como é que eu compenso isso? Né? Como é que eu olho para mim e falo, poxa, eu consigo subir essa escada rápido, a minha mobilidade está bacana. Você estava sentindo Eu estava sentindo algumas dificuldades porque eu estava engordando, eu não estava dormindo bem. Então, quando você começa a ter uma série de pontos que vão te atingindo, porque na verdade vão te minando sem você perceber. Então tem um dia que você não dorme bem, aí você fala, não dormi bem hoje, mas aí tem outro que você também não dormiu bem. E não pode normalizar isso. E quando você passa um mês, vários dias você não dormiu bem, tem gente que não leva isso a sério. Fala assim, não, isso faz parte da minha vida agora, eu sou uma pessoa que não durmo bem. Não existe isso. Eu sou uma pessoa que não como bem. Não existe isso. Eu sou uma pessoa que minha vida, meu único foco é o trabalho. Você está doente. Porque a vida não é só trabalho, a vida também é trabalho. A vida são várias janelas, uma delas é o trabalho. E a gente sabe da importância do trabalho, a gente tem que se manter, nós temos as nossas contas, os nossos desejos, mas é preciso uma hora puxar um freio de mão, olhar para o lado e falar onde é que eu estou. E a segunda pergunta é, o que eu estou fazendo comigo nesse lugar onde eu estou? E às vezes é dolorido você olhar isso. Porque você fala, caramba, olha como é que eu estou. Olha como é que a minha saúde está sendo atingida. Você trabalha demais, você se dedica à sua família demais, milhões de projetos que você tem, de repente você estava parando de se olhar. De me cuidar. Cuidar de tudo e todos, e eu. E a gente vai criando uma demanda para o mundo externo, né, Monique? Porque você quer ter a melhor roupa, o melhor carro, a melhor casa, a não sei o quê, não sei o quê. Todas essas coisas, elas são possíveis e nós somos merecedores de todas elas. Desde que elas não sejam simplesmente uma obrigação de código social. Porque se isso não me trouxer, quando eu luto para fazer uma viagem, se essa viagem não me traz descanso e paz, essa viagem já deu errado. Quando eu tenho um carro melhor, mas esse carro para pagar me tirou o sono, esse carro já não foi legal. E por aí nós vamos. Então, que tipo de sacrifício a gente faz na vida para que tipo de recompensa nós vamos receber em troca? Sem que a gente... esqueça da gente dentro desse processo, né? Porque se você não estiver bem, se você não estiver se cuidando, uma hora você vai ter uma coisa muito grave que vai te parar sem você querer que pare. E aí você vai falar, por que eu não tomei uma providência antes? Então chegou um momento que eu comecei a pensar o que eu tinha que fazer para a minha vida. Porque eu falei, se eu continuar desse jeito,
não vai ser legal quando eu tiver que tomar uma decisão séria. E aí foi quando eu entrei para a academia e estou levando isso de maneira super séria. Eu consegui repensar o meu jeito de me alimentar, consegui encontrar mais tempo para o meu prazer, para as coisas que me fazem bem. Me obriguei a encaixar minha agenda de shows dentro dessa loucura do meu trabalho. Porque te dá muito prazer. Muito prazer. É o momento que eu estou numa felicidade plena, é quando eu estou no palco. Então eu tinha aberto mão disso e eu abri mão disso durante 12 anos da minha vida. Então eu parei de repente de fazer um show aqui, 12 anos se passaram. E um dia eu falei com Sabrina, minha esposa, eu falei, poxa, tem 12 anos que eu não faço meu show. Isso para mim é uma loucura tão grande, porque já aconteceu, como é que eu fico 12 anos sem fazer? Fazer a coisa que ele mais ama na vida. E aí ela disse para mim, então nós vamos fazer. E ela é um furacão, 320 na tomada, e ela já levantou a produção e já falou, então vamos embora, vamos fazer. E eu acho que tem um lugar aí do parceiro e da parceira na vida da gente, que é também um lugar de responsabilidade, de amor e afeto um com o outro. Então, quando a gente percebe que o outro não está bem, que o outro precisa mudar alguma coisa, isso às vezes vai nascer até dentro de uma pequena discussão, porque muitas vezes a gente está errado, a gente não quer aceitar que está errado, a gente não quer aceitar que passou do peso, a gente não quer aceitar que está dormindo mal, que está comendo mal, que está começando a ficar doente. Então, quando você tem alguém do teu lado que fala, olha, isso aí está acontecendo. A gente pode até naquele momento, num primeiro impulso, não entender ou não querer entender, mas aquilo fica para você como uma informação. Então, na hora não é bom de ouvir. Na hora não é bom de ouvir. Mas depois você começa a pensar, fala, tem razão. Tem razão, eu preciso fazer isso na minha vida. Eu preciso fazer algo por mim. Isso é homem, é mulher, seja quem for. Isso não muda, é tudo igual. Foi difícil para você ir para academia? Porque, gente, eu sou amiga do Fred desde 2012. Salve Jorge, são 13 anos. Nesse tempo, enquanto eu vou à academia todos os dias, ele não ia nenhuma. E agora ele está indo. Não precisa contar isso, Monique. Me conta esse processo, porque é difícil para as pessoas. É muito difícil, Não é fácil o primeiro dia. Me conta esse processo que você vai estar inspirando outras pessoas. O primeiro dia não é homens e mulheres. fácil. O primeiro dia não é fácil, o segundo é chato, o terceiro é um saco, o quarto você quer ir embora, no quinto você pergunta por que eu estou fazendo isso. Eu chamava de masmorra a academia. Eu estou indo para masmorra agora, entendeu? E aí, até que de repente, cara, você começa a olhar para o teu corpo, você percebe, caramba, estou melhor. Diminui de peso, estou com mais força na perna. Mais disposto para o dia. Mais disposto para o dia. E quando você começa a ver os estudos hoje, né, que você sabe que várias doenças estão ligadas à sua capacidade de força na perna, que isso está ligado diretamente à saúde do teu cérebro, né? Você fala, cara, isso aqui é uma máquina que está toda interligada. E se eu não trato isso aqui com cuidado, ela vai pifar. Pifa. E uma hora a gente sabe que ela vai desligar. Pifa. E a gente não tem esse mapa, né? Olha, dia tal ela desliga o motor. Não é isso. Só que, poxa, eu quero que ela fique muito tempo mais ligada. Então, como é que eu ganho esse lugar de qualidade? Então, para mim foi um processo, tá? Não foi fácil, mas eu estou super feliz porque agora também eu entrei no ritmo. Eu acho que a gente passa um momento. Dizem que são você 3 não meses para isso Exatamente. se transformar num hábito prazeroso. Num hábito prazeroso. E é mais ou menos isso mesmo. Eu levei um tempo que eu ia, caramba, lá vou eu para academia. Poxa, podia estar dormindo. Agora, isso não quer dizer que você vai feliz todo dia. Você sai diferente. Eu saio diferente. Você vai às vezes sem saco. Tem dia que eu estou muito cansado que eu falo, caramba, 7 da manhã. Eu já acordo cedo porque as crianças estudam cedo, então 6 da manhã lá em casa todo mundo acorda, o galo já está cantando às 5h30. O galo mesmo, porque tem galo. Eu tenho um galinheiro maravilhoso na minha casa e no meio da cidade. Mas então assim, eu fui vendo também que tudo depende muito do seu olhar em relação àquilo. Se eu trato aquilo como uma coisa dolorosa, se eu trato aquilo como um fardo, fica tudo mais difícil. Aí quando eu disse, poxa, eu já estou acordado, eu vou colocar minha roupa, eu vou para a academia, e quando eu saio de lá eu falo, caramba, foi tão bom. Eu venci, eu rompi essa barreira que é a minha mente dizendo para eu não ir, a minha mente preguiçosa, o meu desejo de dormir mais. Então eu falei, eu venci. Eu venci mais um dia aquilo que poderia me travar. E essa sensação de eu sou capaz. Eu sou capaz. E quando você pega isso para a vida, Monique, a gente é capaz de absolutamente qualquer coisa. Só que tudo tem um grau de dificuldade, tudo tem um grau de entrega. E se a gente está afim ou não disso. É se você quer de verdade, até onde você vai para conseguir o que você quer. Eu acho que quando a gente tem condições, assim, porque muita gente, Monique, não tem uma condição de estudar, muita gente não tem uma condição de se alimentar, não tem um lugar seguro para morar, não tem acesso à saúde. Quando a gente para a gente olha que a gente consegue ter essas coisas,
isso tem um significado muito profundo e a gente tem que tratar com muito respeito quando você está nessa vida com condição de ter essas coisas básicas com qualidade. E às vezes a gente não se dá conta disso. Então a gente precisa ter respeito por esse momento generoso que você e a vida construíram. Então eu respeito muito isso, eu respeito as pequenas coisas da minha vida, eu respeito quando eu estou comendo alguma coisa, eu agradeço porque eu estou comendo. Eu tenho uma ligação em relação a isso muito grande. E acho que por pensar dessa maneira, quando eu entrei nesse universo do agro, essa coisa do alimento, quando eu fui vendo a dificuldade, né? Porque o agro é uma empresa a céu aberto. Uhum. Então, eles apostam todas as fichas naquela safra. Se não chover direito, vai ter reflexo. Se chover muito, vai ter reflexo. Pode perder tudo. Se tiver uma praga, pode ter alguma questão. Se a balança comercial despenca, é uma outra questão. Se tem mais, é uma questão. Se tem menos, é outra questão. Então você vai vendo que como é que você administra isso é uma coisa muito desafiadora. Então eu passei a ter muito respeito por esses produtores e produtoras. E foi legal, isso aconteceu quando eu fui no 9º Encontro das Mulheres do Agro em São Paulo, que é um encontro lindíssimo só com mulheres do agro, e você vê a quantidade de mulheres poderosas, incríveis, à frente das suas propriedades. E com histórias que às vezes começaram do nada. Começaram do nada. Meu pai trabalhava na fazenda e hoje em dia é uma super fazendeira. E mulheres que já nasceram no universo agro e nem por isso viraram as costas, pegaram esse touro pelo chifre e estão tocando lindamente seus negócios. Então eu fiquei tão maravilhado quando eu fui naquele congresso e conheci pessoas incríveis em São Paulo, pessoas que eu fiz grandes amizades, o Chiquinho Maturro, que é um conhecedor profundo, foi secretário de Agricultura de São Paulo, o Rui Rosa, que é uma pessoa incrível lá da ILPF. Então, assim, pessoas que me receberam, o Tchequinho lá em Goiás, que é da Adial, que é uma união de indústrias lá de Goiás, e eu tive em Goiás também conhecendo. Então, pessoas de altíssimo nível, Monique, com um trabalho impecável, embasados em trabalhos científicos, acadêmicos. Então, o agro hoje tem um lado científico e acadêmico poderoso, dando sustentação a tudo que precisa ser feito. Isso é muito legal. E o que eu fico mais encantada com o que você falou é a questão da valorização de você ter um prato de comida, né? E tudo que está ali, né? Porque a comida de verdade vem toda de lá. Vem toda dali. Agora, eu só queria fazer um parênteses, que ele falou da academia. Eu entrevistei aqui a Mônica Busquet, que é uma mulher de 64 anos, absolutamente sarada, rasgada e irritante. Ainda bem que eu não estava nesse dia para não ser humilhado aqui. Não é isso, não. Ela, aos 55, ela estava com condromalácia, sobrepeso, depressão e mandaram ela para academia. Ela falou que ela sentava na escada, porque eu me lembrei da masmorra. Ela sentava na escada e chorava. Chorava. Hoje ela é exemplo de uma mulher que se reinventou quase 60 anos e está maravilhosa. E essa Mônica, não tem mais nada. Eu tomava remédio para tudo quanto é coisa, não tomo mais. Então é isso. É você começar na força do ódio, sofrendo, chorando, vai para masmorra, igual o Fred vai para masmorra. Exatamente. E depois você cria esse hábito que só te faz bem. Os sinais do tempo, vamos falar um pouquinho? Para as mulheres, assim, normalmente incomoda pra caramba. Tanto que o Brasil é o primeiro lugar de cirurgia plástica de rosto. Não sei se você sabe disso. Não sabia. No mundo. Sabia que tinha um grande consumo. Primeiro lugar é de acordo com a associação, esqueci qual. Não, dos médicos, porque me deu um branco, menopausa, brasileira gente. Associação Brasileira de Medicina. A menopausa, minha memória é assim. O Brasil é o primeiro lugar de cirurgia plástica de rosto, ou seja, né, que a gente fala muito de etarismo, né, que a gente sente isso muito, principalmente com as mulheres, ela começa muito dentro da gente, que a gente não aguenta ver, né, a gente começa, já vai botar um botoxzinho, não sei o que, o cabelo branco. Gente, meu cabelo ontem não estava nem branco, gente, tinha acho que meio centímetro, mas eu cheguei lá para pintar. Aí ela falou assim, Mônica, tá muito pequena. Eu falei, mas vai crescer? Semana que vem eu não quero nem um dedo de cabelo branco, pode pintar para mim. Você acha que os sinais do tempo para o homem pesam tanto quanto para as mulheres? Essa questão, assim... Eu acho que para a mulher pesa mais porque a gente vive uma sociedade muito machista e tem uma questão cultural muito forte em cima da mulher, né? A mulher tem que estar sempre impecável, a mulher é sempre cobrada por um padrão de beleza. E graças a Deus eu acho que a gente está rompendo isso, porque quando você vê hoje numa tela de cinema ou da televisão todo tipo de beleza sendo representado, isso é libertador. Né? E eu acho... E quando vem de lá, passa para cá, né? Pois é, e eu acho lindo esse movimento, eu acho que
E graças a Deus a gente vê que é um movimento que não vai retroceder mais, né? A gente está falando de um lugar muito importante para muita gente. Mas eu acredito que para o homem também, você, às vezes, olha, caraca, meu cabelo tá ralo aqui em cima, será que eu já tô ficando careca, né? Você pensa em fazer, já pensou em fazer o implante assim? Não, eu não pensei ainda, eu falei, cara, acho que tá segurando mais um pouco ainda, né? Mas então não vou baixar muito aqui não, porque se eu for para aquela luz, vai parecer que eu já tô careca. Então, mas eu tenho um pouco esse lado também, porque eu trabalho com televisão. Eu acho que talvez uma pessoa no dia a dia, ela não se preocupe com isso, porque ela não tá na frente de uma câmera, ela não está conduzindo um programa, então o foco de trabalho dela está em outro lugar. Então eu acho que isso também tira um pouco. As mulheres têm sofrem um peso. Mas sofrem muito mais, não há dúvida. Eu não posso ter nem um milésimo de centímetro de cabelo branco. E eles de cabelo branco? Meu marido tá de cabelo branco, tá um gato. Pois é, Mônica. Não, tá bonito de doer. Meu marido, mas eu não vou pintar, barba branca. Imagina eu pintar meu cabelo agora, asa da graúna, chego aí, de uma hora para outra eu chego num lugar com cabelo, preto da cor do interior dessa caneca, vai ficar um negócio, parecer um Playmobil, uma coisa horrorosa. Gente? Entendeu? Infelizmente é isso, os homens de cabelo branco ficam poderosos, ficam charmosos, ficam homem, cara de macho, mulher de cabelo branco. Claro que tem várias mulheres que ficam de cabelo branco, está tudo bem, não estamos questionando isso não. Mas claro que sim. Né? E eu acho que a pandemia também trouxe um lugar de repensar várias coisas, Monique. Foi muito doloroso o que todo o mundo viveu. E que todo mundo já esqueceu, entendeu? Né? E que todo mundo esqueceu porque é do ser humano também continuar, né? A vida continua e a gente vai sendo levado, né? Por um dia após o outro, né? As demandas e você vai tocando a vida, mas eu não acho que isso tenha feito com que a gente não se lembre de alguém que a gente conhecia que partiu na pandemia, de algum amigo que também perdeu alguém da família. Então, acho que foi uma experiência muito dolorosa, mas ali muitas pessoas também fizeram reflexões. Muito. E quem fez reflexões chegou a lugares muito importantes na sua própria vida, sabe? Acho que foi um momento muito, muito profundo para muita gente. E falando nisso, assim, muitos homens falam aquela coisa de querer deixar um legado, tem essa coisa do impacto que vão causar. Você pensa nisso, nesse negócio de o que você quer deixar, um legado ou não? Eu não penso nisso conscientemente ou na concretude da palavra, né? O legado que eu estou deixando. Eu acho que a vida é tão desafiadora que você fazer o bem e você ser correto já é um legado. Se você consegue fazer o bem durante a sua passagem aqui, se você consegue agir de maneira respeitosa, se você consegue colaborar com alguém, isso para mim já é um espaço de legado. Até porque quando você faz isso, você mostra isso para os teus filhos, né? E isso vai se perpetuar, né? E uma coisa que está ao teu alcance, né? Eu não posso querer um legado que está muito longe das minhas mãos, eu tenho que construir o meu legado aqui do meu lado. Eu tenho que deixar um legado dentro da minha casa, com o meu vizinho, com os meus parceiros de trabalho. A gente às vezes pensa nisso como se não tivesse aqui, né? O legado é lá. Daqui a não sei quantos anos alguém vai ver uma coisa grandiosa que eu fiz, e às vezes a coisa grandiosa está no afeto, a coisa grandiosa está nessa construção de amor entre as pessoas que você ama verdadeiramente. Então eu penso muito desta forma. O que a idade está te trazendo que você não trocaria por nada? Esse lugar libertador de pensar que... quando eu olho para o meu trabalho, né? Eu tinha tanta insegurança dentro do meu trabalho, porque eu tinha o desejo do crescimento, mas eu tinha a incerteza da minha capacidade durante esse processo de crescimento, isso me trazia uma insegurança, e hoje eu faço o melhor que eu posso dentro dos lugares onde eu estou. Por isso que eu falei na apresentação, que ele brilha em tudo que faz. Mas assim, e tentar fazer o melhor é o seu melhor. Não é o melhor do outro, não é o melhor que aquele fez ou que esse fez ou vai fazer. É o seu melhor. Faça o melhor que você puder em qualquer situação. Então, e onde é libertador? Porque eu sei que ali eu fiz o meu melhor. A partir dali, isso já não me incomoda mais. Porque eu fui no limite do que eu podia fazer, eu fui no limite do que eu podia realizar. Então, antigamente eu tinha uma frustração porque para mim eu fazia aqui, mas lá era o meu desejo. Lá era a minha referência, mas eu falo, cara, mas eu já cheguei aqui no meu melhor. Então tem uma paz nesse lugar. E que é você entender que tudo é mutável, né? E você entender que você
está tocando outras coisas. Eu hoje estou na televisão, amanhã posso não estar. Hoje eu estou na televisão e, estando na televisão, faço projetos maravilhosos, faço também o meu show, tenho também o meu projeto no digital e vou tocando a minha vida. Eu acho que você vai responder que sim, porque eu te conheço. Porque é muito difícil curtir o processo, né? Eu era muito assim antigamente, né? Eu tinha um objetivo lá, enquanto eu não chegava, eu não estava feliz, mesmo que eu estivesse andando para chegar lá. Sim. Hoje não. Hoje eu já consigo. Você vê a caminhada. A caminhada. Se você gosta da caminhada, mesmo que o objetivo esteja longe? Eu adoro a caminhada, Monique, porque eu acho que quando você é ansioso, quando você está nesse lugar, é como se você dirigisse numa estrada linda que você só consegue olhar para frente. Você não consegue olhar para cá, você não consegue ver nada que está à sua volta. Perfeito. Então você fica ali focado, você só vê placa passando, até que chega uma placa, bem-vindo a tal lugar. Cheguei. Aí você fala, tá, e o que você viu durante essa estrada? Nada. Não olhei para lugar nenhum. Não vi absolutamente nada. E eu acho que esse lugar hoje é o lugar que você está aqui, mas você está com uma visão aberta. Você não está com essa visão para o mundo. É como se eu conseguisse continuar aqui dirigindo, mas eu olho para o que essa estrada está me oferecendo. E tem uma hora que eu quero parar e tomar o meu café, tem uma hora que eu quero compartilhar alguma coisa com alguém, então eu me dou esse direito hoje. Mas as pessoas estão muito ansiosas, né? E aí não conseguem aproveitar o processo. E o processo é tão gostoso, mas eu demorei para aprender, tá, Fred? Mas é difícil. Ainda estou aprendendo. Eu ainda me vejo ansiosa, porque eu estou aqui num compromisso, tenho outro, Sim. e eu estou deixando de curtir esse preocupado com o outro. Hoje eu já consigo curtir esse calma, daqui a pouco. Porque a gente vive também, cara, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Sim. Por quê? Porque você tem uma insegurança econômica imensa, você não aprende a ser empreendedor, você não aprende a olhar para o futuro como uma coisa possível, você tem um analfabetismo imenso, uma miséria que assola uma parte da população monstruosa. Então, é um país que te deixa ansioso. Nós somos uma sociedade ansiosa por uma série de contextos e nós também fazemos parte e temos culpa em vários pontos desses contextos, né? Que é quando você para refletir o que você está fazendo para ser o seu melhor, no seu entorno, né? Eu não preciso ter um projeto social imenso, mas eu posso ajudar uma pessoa de um projeto social. Eu posso ser padrinho de uma criança, eu não preciso ser dono de um projeto que tem 200 crianças, mas eu posso acolher uma criança. Eu acho que a gente começa a parar e entender que esse é um trabalho de formiguinha. Porque se centenas e milhares de pessoas se movimentam e fazem pequenas, grandes ações, a gente começa a transformar a sociedade. Então, esse é um desafio para mim também todo dia, né? O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? De que maneira eu estou enxergando isso ou não estou enxergando? Porque a gente é imperfeito. A gente tem momento que é ambicioso, tem momento que é egoísta, tem momento que é chato, tem momento que é escuro, tem momento que está muito feliz. A gente é humano, né? Mas a gente tem uma obrigação com a gente de se doutrinar a cada dia. Eu acho que a evolução da vida está nisso. Eu sou uma pessoa que discute o tempo inteiro, eu sou assim. Você não é assim, você é chato pra cacete. Você é uma pessoa insuportável e ninguém tem que te aturar. Ponto final. Vai se tratar. Eu sou mal educada mesmo, eu falo tudo na lata. Eu sou assim. Não é, você não é assim. Ninguém é assim. Você está assim. Então, mas ninguém tem que viver com a sua falta de educação, ninguém tem que viver com o seu desamor. Isso serve para tudo, Monique. Relacionamento. Né? Uma mulher não tem que viver com um homem que não tem por ela admiração, respeito, carinho, pé na bunda dele. E um homem não tem que viver um relacionamento com uma mulher onde ele percebe que ele não encontra ali também coisas que façam ele crescer. Então, olhar isso é difícil, porque a gente se apega a muitas coisas, né? E tem lugares que dão medo, é melhor a gente ficar confortável aqui e fingir que está tudo bem. Eu acho que não é nem só a palavra apegar, a gente acostuma. Acostuma. Acostuma com ruim, acostuma com bom, está sempre acostumado, porque mudar corre o risco de não dar certo. Então você fica naquele mais ou menos sofrendo. Porque a mudança quer coragem. Né? Você tem que ter coragem. E coragem te deixa muito vulnerável. Coragem te deixa vulnerável. Você fala, caramba, eu vou ter coragem, mas um dia... E aí? Não, e aí, meu amigo? Mas eu gosto de Se falar... não caminhar, não vai. Eu gosto de falar que em todas as vezes que eu virei a chave da minha vida, que eu saí de algum fundo do poço, como eu falo, eu precisei ter coragem. Tem que ter coragem. Eu tive que ter coragem. Eu me expus, eu me senti vulnerável, mas valeu tanto a pena, porque se você não tenta, você não vai saber se vai dar certo. E nós não somos super-heróis. Eu acho que quando a gente tira isso da cabeça também, né? Ninguém tem que ser super-herói. Porque quando você pensa em ser super-herói, você passa por cima de coisas muito singelas, coisas muito importantes e que parecem pequenas porque você é o super-herói.
Então não preciso dar atenção para isso, mas às vezes a diferença está nesse detalhe. É isso. E aí a gente precisa parar e olhar, né? Entender o que está à nossa volta, de que maneira a gente está vivendo com as pessoas à nossa volta e não aceitar aquilo que te fere como se fosse normal. Seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja nas suas amizades. Não. Se te fere, está errado. Se não te traz respeito, está errado. Se te agride, está errado. Isso é para homem, mulher, criança, para todo mundo. Se é um lugar que não te acolhe com aquilo que você merece, respeito, com dignidade, como ser humano, está errado. Entenda que está errado. Deixa eu te falar, a gente falou de mudança aqui. O que eu mais recebo nas minhas redes sociais são essas mulheres 50, 55, 60, que acham que já era. Acabou. E a gente tenta falar que não acabou, né? Eu conheço várias histórias de mulheres que se inventaram tal. Mas, assim, você lida muito com o ser humano, né? Muito. Até porque você tem elenco gigante, você trata de histórias gigantes. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, para essas pessoas acham que acabou. Não acabou, né, Monique? Só acaba quando termina, né? Só acaba quando termina e às vezes nem acaba. Você vai para uma outra dimensão, né? Começar de novo. Monique, eu tenho um trabalho que chama Despertar, né? E você conhece. Conheço, já participei, muito bom. E o Despertar tem como base principal a comunicação. Esse é mais um projeto que ele fez, né? Beirando aí os 50. Isso. Mais um projeto. Mais um projeto. E o Despertar é o quê? É um projeto que ele tem como foco a sua forma de se comunicar com você, com o mundo, e de que forma você percebe que isso reflete a sua mensagem para as outras pessoas. Mas é interessante, por que eu falei do despertar? Porque quando você começa a mergulhar nesses universos da comunicação e nos reflexos que isso tem na sua vida e na vida do outro, você começa a puxar uma série de pontas mal resolvidas. E aí cai nesses lugares. Eu não posso mais, eu já estou velho, eu já estou velha, não sou capaz, a minha época já passou, eu não sou capaz, eu não consigo. E eu me lembro que num dos últimos trabalhos desse do Despertar, eu tinha pessoas de 70 e poucos anos e que saíram de lá renovadas. Porque quando você muda essa chave que a gente fala tanto, né? E você começa a ver a vida sob um outro aspecto, você descobre que tem coisas grandiosas a serem conquistadas e que muitas delas estão aqui com você carregadas e trancadas dentro de uma maleta. E aí, de repente, quando você abre, você fala, caramba, eu nem sabia que eu estava trazendo isso comigo. São as crenças, né? As tais crenças. E você tem talentos, você caminhou até ali, você passou por coisas, nós somos um poço de informações boas e ruins a vida inteira. Agora, o que a gente faz com o nosso melhor? Como é que a gente enxerga a nossa capacidade? É que é o desafio. E para isso não tem idade. Porque você aos 60, 70 anos, você viveu e com certeza vai ter coisas fantásticas para me dizer sobre a vida. Que eu aos 50 talvez ainda não tenha enxergado. E essa é a grande magia, na minha opinião. Você falou de uma coisa também, né? Da coisa do social, dessa questão social de querer ter o carro, a casa, a roupa, o relógio. Como encontrar um equilíbrio entre a ambição, que é o que falou, a gente merece coisas boas. Claro. A gente pode ter coisas boas, mas a qualidade de vida. Como é que você lida com essa balança entre sucesso e bem-estar? Porque você gosta de coisas boas, claro, você trabalha para isso. Todo mundo gosta e todo mundo merece. Monique, eu parti de um princípio que, assim, em primeiro lugar está a minha família. A minha mulher, os meus filhos, eles estão em primeiro lugar. Então, eu sei que eu tenho momentos onde eu tenho uma carga de trabalho mais pesada, onde eu tenho dias mais complexos, mas eu nunca me perdi deste lugar de afeto onde eu me ancorei, que é a minha família. Então, a partir daí, eu vou para qualquer lugar e volto. A partir daí, eu busco qualquer coisa e deixo de buscar se achar que não faz mais sentido. Mas a gente precisa ter um lugar que a gente sabe que é o nosso ponto de ancoragem. Eu preciso saber, eu saio daqui, eu posso fazer isso aqui, mas eu volto para cá. Eu acho que muita gente não tem um lugar de pouso. Então, a vida fica difícil porque eu posso ter milhões de conquistas, milhões de buscas, mas o meu pouso nunca existe. Ele está sempre em um lugar que eu tenho que conquistar outra coisa. É uma felicidade inatingível. Se estivesse lá fora. Inatingível, porque hoje é isso, não vale, não faz mais sentido, amanhã aquilo não faz mais sentido, aqui não faz mais sentido, cheguei na tumba, pá, caí e fiquei.
É isso, porque no final vai ser a sua última conquista, é a tumba. Então, ter esse lugar para mim é muito importante. Eu parto dele para tudo. É aí que Porque você acha o teu equilíbrio. é aqui que eu acho o meu equilíbrio, e aqui tem um lugar para mim que não tem dinheiro que pague, que é afeto. Isso é uma coisa invisível, que você não coloca na balança, mas você coloca dentro de você. E isso para mim não tem preço. Qual é a sua grande virada de chave? Aí pode, olha, não precisa ser profissional, Tá. pode ser pessoal. Tipo assim, o que mudou a sua vida, grande virada de chave? Essa pergunta a gente sempre tem que fazer. Eu acho que a grande virada de chave, Monique, é quando eu entendi que eu posso pensar na minha vida com liberdade. Isso foi mais pra cá? Foi mais para cá. A grande virada foi quando eu falei, eu posso fazer determinada coisa, eu tenho direito de fazer isso, essa escolha. E dane-se o que vão falar, o que vão pensar. Isso para mim foi uma grande virada, porque eu passei muitos anos da minha vida muito preocupado com o que as pessoas achavam. Eu fui uma criança muito tímida, muito fechada. Então você imagina uma criança muito tímida que chega no Rio de Janeiro aos 11 anos de idade para tentar uma profissão, desbravando um lugar, conhecendo novas pessoas, todos adultos. Então eu me formatava para ser aceito. Isso para mim foi muito doloroso durante décadas da minha vida. Eu me formatei para ser aceito. Então eu queria ser bonzinho, eu queria ser simpático, tudo estava bom, tudo era legal. Eu me afrontava várias vezes com coisas que eu não queria e hoje eu não faço isso. Então a minha virada de um tempo para cá foi entender que eu tenho direito a fazer as minhas escolhas. Isso para mim foi... Eu tirei um saco de cimento da cabeça. Quando eu comecei a ter força para perceber isso e coloquei isso em prática. É o que você está fazendo hoje. Que é o que eu estou fazendo. Agora, olha só, a gente está encerrando. E aí, eu queria te pedir. Eu não prometi o povo está esperando há quase 1 hora. Você dá uma palhinha do que você quiser. O que você quer cantar, gente? É muito lindo. A gente falou tanto do Sinatra, né? Sim, não. Sinatra. Qual música que você quer cantar? I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. Não, peraí, acabou não. Quero mais uma. Quer mais uma? Quero mais uma. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon or under the sun. Whether near to me or far, no matter, baby, where you are, I think of you day and night. Gente, vamos mais. Acho que eu não quero ir embora, não. Podia ver o show do Frank Sinatra aqui pra gente. Fred, amei. Eu amei. Muito projeto aí pela frente, né? Muita coisa boa. Se Deus quiser, vocês vão ver muita coisa boa do agro, do Frank Sinatra, de novela, que ele tá com várias ideias boas que vem aí. Eu te agradeço, foi um momento, é sempre um momento de muita alegria e um prazer ter você aí que está desse outro lado, né, Monique, assistindo a gente, ouvindo a gente e que a gente possa fazer alguma reflexão e que tenha trazido alguma coisa boa esse nosso papo para quem está aí, né? Que essa pessoa entenda que ela tem direito a tudo que ela quiser. Não vai ser fácil, mas é um direito que a gente tem. Perfeito. E aí, fiquem de olho, porque a gente, de vez em quando, agora vai entrar, assim, quando a gente se encontrar para tomar um café, um vinho, o que quer que seja, nós vamos fazer umas lives aí, assim, ó. Vamos bater um papo. É isso, ó. Um papo descontraído. Ó, não pode deixar de agradecer, né, gente? Investe Smart XP, Sacada, Clube Car Service. Muito obrigada. Até semana que vem. Obrigada, amei. Beijo. Amei.